Olá! Neste IELTS Assignment, você tem a necessidade de, como em todo e qualquer outro IELTS Reading Assignment, primeiro fazer a leitura que nós denominamos de skimming, onde que você primeiro faz a leitura do primeiro parágrafo por completo e depois do primeiro e último período de cada parágrafo subsequente. E também, chegando ao último parágrafo, você o lê por completo. Aqui então no parágrafo E. Você lê o primeiro e o último parágrafo por completo, e os parágrafos entre o primeiro e o último são parágrafos que você lê somente o primeiro e o último período. Você lê o primeiro e o último parágrafo, pois eles são parágrafos que são introdutórios e conclusivos, sendo extremamente importantes para tipos de questão que envolvem a interpretação do texto como um todo. Por exemplo, questões que pedem qual é a opinião do autor sobre, ou melhor, qual é a visão do autor sobre o assunto como um todo, tomando como referência o texto dele. Pois bem, os parágrafos introdutório e conclusivo são críticos para a resposta apropriada para questões como esta. Então, definitivamente, a leitura do primeiro parágrafo e do último parágrafo por completo são críticas. Depois disso, você tem a leitura do primeiro e do último período. Nesta mecânica, o que nós temos é a necessidade de compreendermos que lemos o primeiro período, pois ele é o que nós denominamos de tópico frasal, ou seja, a essência do parágrafo. E o restante do parágrafo é somente um detalhamento desta essência que foi traga pelo tópico frasal. Lembrando que o tópico frasal é o primeiro período, ou seja, indo da primeira letra do parágrafo até o seu primeiro ponto final. Às vezes, o tópico frasal abrange mais de um período, por exemplo, os dois primeiros, mas é sempre o começo do parágrafo. Se você sentir que o primeiro período em particular de um parágrafo é muito curto, sinta-se à vontade para ler também o próximo período, mas somente para você pegar a essência da ideia repassada pelo parágrafo do seu começo. Não vai mais do que o segundo período, tudo bem? E o último período você o lê para questões em especial de matching. Você terá questões de matching neste assignment em particular. Questões de matching são questões que envolvem você relacionar elementos diferentes a estes parágrafos do texto, como, por exemplo, dar títulos a parágrafos ou nomear especialistas mencionados em cada um desses parágrafos e o que eles acham. Bom, questões de relacionamento, portanto. Você, muito frequentemente, tem as informações que definem que determinado parágrafo é relacionado a uma determinada coisa da questão, estando logo aqui no final do parágrafo, não no começo. E essa é uma mecânica que o exame te faz para lhe fazer ler mais do texto e, assim, fazer com que o processo como um todo seja desafiador. Mas, com isso dito, nós, na realidade, sabendo que é assim que o exame é estruturado, definitivamente temos a leitura já adiantada do último período para não sermos pegos de surpresa caso a sessão da avaliação que temos que fazer envolva o ou as questões de matching, tudo bem? Assim você tem o processo de skimming, onde que você então lê isto. Aí depois de você fazer isso, vamos às questões. Aqui em particular, começamos definitivamente com uma questão de matching, onde que você tem que, de fato, definir as informações e para aonde essas informações são relacionadas, considerando as diferentes partes do texto. Você percebe que o texto é dividido em diferentes partes, onde que, inclusive você tem letras indicando. Então você tem que relacionar cada uma dessas partes com essas informações que aqui se encontram e utilizar a nomenclatura, ou seja, D, A, B, C, a nomenclatura que você encontra no texto para responder as questões. Então, se você acha que, por exemplo, este assunto é relacionado ao parágrafo, por exemplo, vejamos, A, então a resposta para a questão 3 é a letra A, por exemplo. E assim você segue a dinâmica, tudo bem? Aqui, a leitura do último período faz ser, de fato, a leitura dele muito crítica, porque definitivamente, muito frequentemente, você vai encontrar esses elementos que fazem determinada informação ser relacionada a determinado parágrafo, como dito logo aqui no final do parágrafo, tudo bem? Depois de você fazer esse tipo de questão, temos o clássico tipo de questão denominado de true, false, not given. E true, false, not given nada mais é do que você classificar cada uma dessas sentenças que você encontra aqui
como sendo true, ou seja, verdadeiras, considerando a opinião do autor, false, ou seja, falsa, considerando a opinião do autor, ou not given, ou seja, não dadas, também considerando aí o que o autor não disse, não é? A maior parte das pessoas tem facilidade em definir o que é true e dificuldade em diferenciar o que é false do not given. O que é true é fácil, ou seja, você na realidade simplesmente tem a sentença falando com outras palavras algo que o texto diz. É uma paráfrase do que o autor disse em uma determinada parte do seu texto. Agora, o que é false not given é o que pega, pelo menos, uma enorme parte das pessoas. Algo que é not given acontece em duas circunstâncias. A primeira é a mais óbvia, ou seja, quando a sentença abrange um tópico que em nenhum momento foi mencionado pelo autor, mas também o autor não nega isto, porque, como dito, em nenhum momento foi mencionado, portanto é not given. Agora, a segunda circunstância onde que o not given acontece e que é menos óbvia, e que as pessoas inclusive acabam colocando como false, é quando você tem uma determinada sentença que abrange um tópico que o texto abrangeu, chegou a uma conclusão, ou seja, conclui algo que o texto não concluiu, mas também o texto não nega. Numa circunstância como essa, é not given. E as pessoas acabam tendo a percepção de que, calma, se de fato o texto mencionou, mas não chega a essa conclusão, obviamente é no ou false. Mas, calma, se não chegou à conclusão, mas também o texto não explicitamente nega, de fato é not given. Porque o que é false acontece em somente duas circunstâncias. O false acontece, ou no, acontece quando você tem uma determinada sentença que ou diz o exato oposto do que o texto diz, ou claramente nega o que o texto diz. Então, por exemplo, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro é vermelho, ou seja, o oposto. Igualmente, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro não é azul. Essas são as duas circunstâncias no qual você tem algo que é falso. Em qualquer outra circunstância mais dúbia, por exemplo, é falado sobre algo do tipo no texto, a conclusão chegada na sentença não foi chegada pelo autor, mas igualmente também não há uma negação explícita ou o falar do oposto no texto, aí é not given. Então é muito importante nós, na realidade, compreendermos isso para também não termos maiores problemas na realização desse tipo de questão, tudo bem? Então eu lhe desejo uma ótima dinâmica.